mundo de distrações infinitas, o foco é a sua moeda mais valiosa. Inscreva-se no canal para desvendar os segredos da mente inabalável e viver com liberdade. Vivemos em uma era de sobrecarga sensorial, onde a atenção é a mercadoria mais cobiçada e, paradoxalmente, a mais escassa. Notificações incessantes, redes sociais que clamam por cada segundo do nosso tempo e a promessa sedutora de multitarefas nos arrastam para um abismo de produtividade ilusória e ansiedade constante. A capacidade de focar, de mergulhar profundamente em uma única tarefa, tornou-se um superpoder raro, uma habilidade quase mística. Mas o que aconteceria se pudéssemos não apenas recuperar nosso foco, mas transformá-lo em uma força inabalável, uma armadura contra as distrações e a procrastinação? O estoicismo, com sua sabedoria milenar, oferece um caminho claro para a maestria do foco, não através de truques de produtividade vazios, mas através de uma profunda reengenharia da nossa mente e da nossa vontade. Este texto é um convite a uma jornada de autodescoberta e disciplina mental, onde exploraremos as raízes da distração, as ilusões que a alimentam e as ferramentas estoicas que nos permitem forjar uma mente inquebrável diante do bombardeio de estímulos do mundo moderno. Vamos desvendar como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio viam o foco não como uma simples técnica, mas como uma manifestação da virtude, uma escolha deliberada de direcionar nossa energia para o que realmente importa. Prepare-se para desafiar a ideia de que a distração é inevitável e descobrir o poder que reside na atenção plena, na priorização e na capacidade de transformar a dispersão em uma fonte de clareza e propósito. A verdadeira liberdade não é ter infinitas opções, mas sim a capacidade de escolher uma e persegui-la com total dedicação. É a arte de ser um mestre de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o caos da irrelevância. É a arte de ser um mestre do seu tempo, da sua energia e, em última instância, da sua própria vida. A maestria do foco sob a ótica estoica começa com a compreensão profunda da dicotomia do controle aplicada à nossa atenção. Este princípio fundamental nos ensina a discernir entre o que está sob nosso poder e o que não está. A distração, em sua essência, é frequentemente uma resposta a estímulos externos, uma notificação, um e-mail, um pensamento intrusivo, que percebemos como urgentes ou importantes. No entanto, a filosofia estoica nos lembra que, embora não possamos controlar a existência desses estímulos, podemos controlar nossa resposta a eles e, crucialmente, a direção da nossa atenção. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, lamenta a superficialidade e a inconstância da mente humana, que salta de um assunto para outro sem nunca se aprofundar em nada. Ele nos exorta a cultivar a concentração, a fixar a mente em um único ponto. Ao aplicar a dicotomia do controle, o estoico reconhece que não pode controlar o mundo exterior, que constantemente tenta roubar sua atenção, mas pode controlar sua própria vontade de ceder a essas distrações. O foco, portanto, não é um dom, mas uma escolha. É a escolha de direcionar deliberadamente sua energia mental para uma tarefa, um pensamento, um objetivo, e de proteger essa atenção de invasões. A psicologia sombria da maestria do foco reside em sua capacidade de desarmar a distração em sua raiz. Ao invés de lutar contra a distração depois que ela já se instalou, o estoico a previne, atacando os julgamentos que a alimentam, a crença de que tudo é urgente, de que precisamos estar constantemente conectados, de que a multitarefa é eficiente. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em reagir a cada estímulo, mas em manter a calma e a razão diante do bombardeio de informações. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo digital.
É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A dicotomia do controle na maestria do foco não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na maestria do foco. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle na maestria do foco é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para aprofundar na Premeditatio Malorum como antídoto à distração e à procrastinação, devemos entender que essa prática estoica não é um exercício de pessimismo, mas de preparação mental. A procrastinação e a distração muitas vezes nos pegam de surpresa, nos desarmando e nos levando a ceder a impulsos momentâneos. A Premeditatio Malorum, ou a premeditação dos males, nos convida a antecipar mentalmente as adversidades, as interrupções e as tentações que inevitavelmente encontraremos. Não para nos lamentarmos, mas para nos prepararmos. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ao visualizar cenários onde somos tentados a checar o celular, a navegar sem rumo na internet, ou a adiar uma tarefa importante, nós nos familiarizamos com a ideia de que essas coisas podem acontecer. Isso não significa que as desejamos, mas que as aceitamos como possibilidades inerentes à condição humana e à natureza do mundo digital. Quando a tentação finalmente ocorre, ela não nos encontra despreparados. A surpresa, que é um catalisador poderoso da distração e da procrastinação, é mitigada. Já havíamos considerado essa possibilidade e já havíamos ensaiado mentalmente nossa resposta racional. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de roubar da distração sua principal arma: o elemento surpresa. Ao invés de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos agentes ativos de nossa própria atenção. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade, e não dos caprichos do mundo digital. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A Premeditatio Malorum, na maestria do foco, não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão.
Mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da Premeditatio Malorum na maestria do foco. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Premeditatio Malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa, a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Explorando a atenção plena estoica, prosoche, como ferramenta contra a distração e a procrastinação, o estoicismo nos ensina a cultivar uma vigilância constante sobre nossos pensamentos e ações. A distração e a procrastinação muitas vezes se instalam porque estamos operando no piloto automático, permitindo que nossa mente divague e se apegue a impulsos momentâneos. A prosoche é a atenção constante ao momento presente, a vigilância sobre nossos pensamentos e impressões. Quando uma impressão de distração ou a tentação de procrastinar surge, o estoico a examina imediatamente, sem se identificar com ela. Ele se pergunta: isso é um fato ou um julgamento? Isso está sob meu controle? Isso me leva ao meu objetivo ou me afasta dele? Ao fazer essas perguntas, ele cria um espaço entre a impressão e a reação, um espaço onde a razão pode operar. Essa atenção plena não é passiva. É uma vigilância ativa sobre a cidadela da mente, protegendo-a de invasões de irrelevância. É a capacidade de estar presente, de observar seus próprios pensamentos e emoções sem ser arrastado por eles. A psicologia sombria da prosoche reside em sua capacidade de desarmar a distração e a procrastinação antes que elas ganhem força. Ao invés de permitir que a mente divague e se perca em tarefas sem importância, o estoico a intercepta em sua fase inicial, quando ainda é apenas uma impressão. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo digital. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A prosoche na maestria do foco não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da prosoche na maestria do foco, uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude
e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da ProSochi é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. Para aprofundar ainda mais na maestria do foco, é crucial entender que o estoicismo não propõe uma fuga do mundo, mas uma imersão consciente e deliberada nele. A distração e a procrastinação são sintomas de uma mente que perdeu sua bússola interna, que se deixou levar pelas correntes externas. O estoico, ao contrário, é o capitão de seu próprio navio, navegando com propósito e direção. A dicotomia do controle nos lembra que, embora não possamos controlar o mar revolto das informações e estímulos, podemos controlar a forma como reagimos a ele e a direção que damos à nossa atenção. Isso significa que a cada momento temos a escolha de ceder à distração ou de reafirmar nosso foco. É um exercício constante de vontade, um músculo que se fortalece a cada decisão consciente. Sêneca, em suas reflexões sobre a brevidade da vida, nos adverte contra o desperdício do tempo em atividades frívolas e sem propósito. Ele nos incita a viver cada momento com intensidade e significado, a investir nossa atenção no que realmente importa. A psicologia sombria da dicotomia do controle, aplicada ao foco, reside em sua capacidade de nos empoderar. Ao invés de nos sentirmos vítimas das distrações, nos tornamos agentes ativos de nossa própria atenção. Reconhecemos que a distração não é algo que nos acontece, mas algo que permitimos que aconteça. E ao reconhecer isso, recuperamos o poder de escolher. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo digital. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A dicotomia do controle na maestria do foco não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da dicotomia do controle na maestria do foco. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da dicotomia do controle na maestria do foco é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior.
É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A Premeditatio Malorum, quando aplicada ao foco, se torna uma ferramenta poderosa para combater a procrastinação e a distração. Não se trata apenas de antecipar que você será tentado a se distrair, mas de visualizar as consequências negativas de ceder a essa tentação. Imagine-se no final do dia, arrependido por não ter cumprido suas tarefas, frustrado com a falta de progresso. Ao confrontar essas imagens mentais desagradáveis, você cria um incentivo poderoso para se manter no caminho certo. Da mesma forma, visualize os obstáculos que podem surgir durante uma tarefa. A dificuldade, o tédio, a vontade de desistir. Ao antecipá-los, você os desarma. Quando eles realmente aparecem, você já está preparado, e sua mente não é pega de surpresa. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ao premeditar os males da distração e da procrastinação, você está, na verdade, cultivando pensamentos que promovem o foco e a ação deliberada. A psicologia sombria da Premeditatio Malorum reside em sua capacidade de nos confrontar com a realidade das nossas escolhas. Ao invés de viver em uma ilusão de que tudo vai dar certo, nos preparamos para a batalha, e é nessa preparação que encontramos a força para vencer. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo digital. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A Premeditatio Malorum na maestria do foco não é um convite à passividade, mas um convite à preparação. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão, uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da Premeditatio Malorum na maestria do foco. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Premeditatio Malorum é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão. A prosoche, ou atenção plena estoica, é a prática central para a maestria do foco. Não se trata de meditar por horas, mas de manter uma vigilância constante sobre a sua mente, sobre seus pensamentos e sobre a direção da sua atenção. Epicteto nos ensina que o principal e mais importante trabalho de um filósofo é examinar as impressões e distingui-las, e não aceitar nada que não seja examinado.
Quando você está trabalhando em uma tarefa e um pensamento intrusivo surge, a Prozoche te permite observá-lo sem se apegar a ele. Você o reconhece, mas não o segue. Você o deixa passar, como uma nuvem no céu. Da mesma forma, quando a tentação de checar o celular ou de navegar na internet surge, a Prozoche te permite questionar esse impulso. Isso é realmente necessário agora? Isso me aproxima do meu objetivo? Ao fazer essas perguntas, você cria um espaço de escolha, um momento de liberdade onde você pode reafirmar seu foco. A psicologia sombria da Prozoche reside em sua capacidade de nos tornar mestres de nossa própria mente. Ao invés de sermos arrastados pelos impulsos e pelas distrações, nos tornamos observadores conscientes, capazes de direcionar nossa atenção com precisão cirúrgica. A maestria da indiferença é a arma secreta do estoico, que o permite navegar pelas tempestades de estímulos com uma serenidade que desarma e um poder que intriga, tornando-o verdadeiramente imune à manipulação e ao julgamento alheio. Ele não é um joguete das demandas externas, mas um mestre da sua própria atenção. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher onde e como você gasta sua energia mental, de ser o arquiteto da sua própria produtividade e de viver uma vida que seja um reflexo da sua própria vontade e não dos caprichos do mundo digital. É a arte de ser forte, de ser virtuoso e de ser livre, mesmo em um mundo que tenta nos escravizar à superficialidade e à constante interrupção. A Prozoche na maestria do foco não é uma desculpa para a passividade, mas um convite à ação estratégica. Não significa que devemos ignorar o mundo, mas que devemos abordá-lo com a mente clara e o coração tranquilo. O estoico se esforça para ser um bom amigo, um bom parceiro, um bom cidadão, mas ele sabe que não pode controlar as demandas externas. Ele faz a sua parte e aceita o resultado com serenidade. Ele se liberta da necessidade de aprovação e da ansiedade da rejeição, pois sua paz interior não depende do comportamento alheio. Ele vive com uma paz que transcende a compreensão. Uma paz que vem da certeza de estar no caminho certo, independentemente do que os outros possam pensar ou dizer. Essa é a promessa da Prozoche na maestria do foco. Uma vida de harmonia, de propósito e de verdadeira liberdade, onde cada tarefa é uma oportunidade de praticar a virtude e de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A aplicação da Prozoche é um exercício constante de autodisciplina e discernimento. Exige que você esteja vigilante em relação aos seus próprios julgamentos e reações, e que se lembre constantemente do que está e do que não está sob seu controle. É um caminho que te leva a uma paz profunda, pois você deixa de se preocupar com o que não pode mudar e foca sua energia no que realmente importa: a sua própria virtude e a sua própria paz interior. É a capacidade de ser um agente de mudança no mundo, sem ser um escravo das suas opiniões. É a arte de ser um líder, não um seguidor, de ser um farol de razão em um mar de distrações. É a promessa de uma vida vivida com propósito, com integridade e com uma paz que transcende a compreensão.